Amigo ouvinte, boa noite para você. Hoje, sexta-feira, nós estamos diante de Deus, o Deus vivo e verdadeiro. O salmista, no Salmo de número 115, verso 1, ele disse: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Louvado seja Deus por todos os seus benefícios. Eu sou o pastor Arlen e você está sintonizado na rádio FM Vida 104,9, ouvindo o programa A Bíblia em Foco. Isso mesmo, A Bíblia em Foco. São agora 22 horas e 10 minutos e nós estamos aqui para dar continuidade no diálogo bíblico pastoral referente ao tema aconselhamento bíblico. Que tema importante, não é, pastor Arlan? Aconselhamento Excelente. Bíblico. Nós iniciamos na sexta-feira da semana passada esse quadro e tem sido muito enriquecedor. Eu espero do fundo do meu coração que você que tem nos acompanhado tenha absorvido aí o conteúdo, aquilo que a Sagrada Escritura tem a oferecer acerca do tema. O nosso desejo é que você venha não somente aprender, assimilar, discernir, mas sobretudo aplicar na sua vida, praticar, ser uma pessoa que esteja disposta a contribuir na edificação dos irmãos em Cristo, porque nós devemos amar a Deus, nós devemos amar a sua palavra e nós devemos amar a sua igreja, a noiva de Cristo, por quem ele deu a sua vida na cruz do Calvário, por quem ele deu a sua vida para resgatá-la. Aconselhamento bíblico é um tema importante, apesar de prático. Ele está intimamente ligado com a vida cristã diária, o cotidiano, o discipulado bíblico e, como mencionamos aqui algumas vezes, está também intimamente ligado à teologia prática aplicada. A Escritura diz em Provérbios 12:15: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Em Provérbios de número 13, verso 10, está escrito: da soberba só resulta contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Provérbio de número 19, verso 20, está escrito: ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábio nos teus últimos dias. Provérbio de número 20, verso 18, está escrito: os planos mediante os conselhos têm bom êxito, faz a guerra com prudência. Provérbio de número 24, 26 está escrito: com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Provérbios 15, 22 diz que não havendo conselhos, os projetos saem vãos, mas na multidão de conselheiros se confirmarão. Nós trabalhamos aqui alguns tópicos, eu gostaria de recapitular aqui rapidamente, com brevidade. Nós vemos a definição, o que significa o aconselhamento bíblico, é a aplicação das Escrituras pelos cristãos nas variadas situações da vida, conduzindo os consulentes à vontade de Deus. Quem aconselha é conselheiro, quem recebe o conselho é consulente. Vimos a base bíblica, a fundamentação foi muito ampla, desde o Antigo ao Novo Testamento. Discorremos aqui ainda sobre a importância do aconselhamento bíblico, o contexto em que se dá o aconselhamento, os propósitos do aconselhamento, o perfil dos conselheiros bíblicos, os cuidados no aconselhamento. E hoje nós entraremos a ver dois tópicos relacionados ao tema. Nós veremos aqui sugestões para o aconselhamento bíblico. Pastor Arlan, o que pode ser dito acerca desse tópico? Pastor Arlen, graça e paz, caro ouvinte, muito boa noite, uma satisfação muito elevada estar aqui de volta para instruir sua mente, alimentar sua alma e com a palavra de Deus conduzir os seus passos. Pastor Arlen, muito pode ser dito acerca de sugestões para o aconselhamento bíblico. Um conselheiro cristão, quando ele for aconselhar, ele pode seguir algumas orientações práticas que serão determinantes. A priori, ele precisa começar orando. Então, o aconselhamento bíblico, ele deve ser preludiado com uma oração. Vamos aqui imaginar a cena. Uma pessoa está carecendo de aconselhamento e ela recorre a um cristão conselheiro ou pastor, e o primeiro passo que deve ser feito aos óculos das Escrituras Sagradas é começar orando.
O conselheiro e o consulente precisam se conscientizar que sem Deus nada podemos fazer. O salmista, no Salmo de número 127, verso 1, disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, sem Deus, nada podemos fazer. Então, o primeiro passo, pastor, que deve ser tomado no aconselhamento bíblico é começar orando. Aliás, o apóstolo Paulo, mentoreando o seu tutelado, Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, ele está orientando Timóteo acerca do culto público, do culto cristão, e ele diz o seguinte, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então perceba, caro ouvinte, antes de qualquer coisa, Paulo define a oração como sendo primacial, prioritário. Então, se o conselheiro cristão, ele deseja aconselhar para a glória de Deus, se ele deseja levar o consulente à vontade de Deus, a se assemelhar a Jesus Cristo, ele precisa começar orando. Ele precisa induzir o consulente a uma esfera de dependência de Deus. Até porque o aconselhamento cristão se dá em uma esfera espiritual. Então, o cristão ele tem a oportunidade de emitir orientações, instruções, então deve-se começar orando. E para endossar, a gente se recorda daquele texto clássico, quando o assunto é oração. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Então, a oração é mandamental, é imperiosa, e para que Deus deveras seja glorificado no aconselhamento, é necessário preludiar, iniciar orando. Detalhe, orar sem cessar significa, basicamente, manter-se em comunhão consciente com Deus em todo o tempo. Haverá momentos específicos para o cristão se prostrar, se render, verbalizar, orar verbalmente, mas ao longo do dia ele está antenado, conectado com Deus. Então, a primeira sugestão que nós passamos para os conselheiros cristãos é que eles devem iniciar o aconselhamento orando na total dependência do Senhor. Excelente. Então isso implica confiança, porque isso. O conselheiro ele entende que por ele mesmo ele não tem condições de poder às vezes ajudar uma pessoa, perfeito, orientar, guiar, e ao mesmo momento ele também está apresentando ali aquele que ele vai falar, o próprio consulente, a pessoa que precisa ser aconselhada, na esfera da oração. Isso. Há um autor bíblico chamado William MacDonald, ele escreveu alguns bons livros, já é de saudosa memória, e ele vai dizer que a oração deve ser a atmosfera onde o soldado de Cristo deve viver e respirar. Excelente. Então os cristãos devem viver nessa esfera da oração. Isso é muito importante porque, como já vimos, um dos propósitos do aconselhamento bíblico é levar o consulente a confiar em Deus. Perfeito. Provérbio 3,5 diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então a oração vai expressar isso, dependência, mostrar que realmente nós confiamos em Deus e Ele é todo suficiente, todo bondoso, todo poderoso para conduzir não somente o conselho, mas para conduzir a vida cristã. Então essa aí é a primeira sugestão. Nós não queremos aqui ser dogmáticos em relação a todos os detalhes, como deve acontecer, mas nós estamos aqui apresentando sugestões. É claro que a oração é vital e a gente de fato pode colocar aqui em primeiro lugar, porque é onde o conselheiro, juntamente com o consulente, entra na presença de Deus. Mas há uma outra sugestão, mestre, que nós poderíamos apresentar como um passo a passo, isso, uma espécie de metodologia, de maneira de poder fazer o aconselhamento. Então, o conselheiro ele está ali com o consulente, orientando, então ele começa orando, e a segunda atitude, sugestão que a gente oferece aqui, é que o conselheiro ele tem que ouvir o consulente atentamente. Então, uma vez que ele se propõe a aconselhar, ele precisa entender o que a pessoa está passando, o que a pessoa está sentindo, quais são os dilemas, quais são as complexidades, quais são as adversidades. Então, ouvir atentamente é uma segunda sugestão, porque não vai adiantar muito a pessoa chegar para aconselhar, não ouvir a pessoa, não saber o que a pessoa está passando, qual é a dimensão do problema e começar a soltar palavras. Então, não convém que isso seja assim.
Então é interessante a gente poder ter esse cuidado e ouvir atentamente. É muito comum na nossa atualidade as pessoas focar aí numa área de estudo que é chamada oratória. Então está ligada à arte de falar. Só que uma coisa que muitas pessoas não têm prestado atenção é a escutatória. Nós temos que aprender a ouvir. Perfeito, mas... E no caso de um conselheiro, ele tem que parar para ouvir o consulente, entender qual é a dinâmica, qual é o problema real. E a Escritura nos oferece orientações claras, mestre, princípios cristalinos que podem nortear a vida do conselheiro. Há um texto em especial que eu quero frisar aqui, que está no livro da sabedoria, livro de Provérbios, um livro muito prático, que expressa os princípios da lei moral de Deus e impregnado também de teologia. Tem pessoas que pensam que o livro de Provérbios só é essencialmente prático e acabou, mas não. Há uma relação grande com Deus vivo e a sua vontade. Provérbios 28, você que tem Bíblia aí em casa, você pode abrir também e acompanhar. Caso tenha papel, caneta, pode tomar notas. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco, a gente pode estar repassando algumas coisas, tá bom? Fique à vontade. O texto que nós queremos refletir aqui está em Provérbio 18. Provérbio 18, verso 13. Está escrito assim: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Então aqui Salomão, o proverbista, ele está apresentando aqui um conselho muito importante. Responder antes de ouvir é estupidez. Então, o conselheiro bíblico, para ele poder emitir conselhos, ele primeiro precisa ouvir atentamente. Ele não pode responder antes de ouvir. Verdade. Então, ele tem que analisar direitinho, ouvir. A gente vai ver mais adiante a questão das perguntas, né, que o conselheiro pode fazer, mas é um passo adiante. Mas aqui a postura do conselheiro, e se aplica também em todas as áreas da vida, é nós desenvolvermos essa aptidão, essa habilidade, essa arte, diga-se de passagem, de ouvir antes de responder. Então, uma pessoa que ela não presta atenção, que ela não tem disponibilidade ou disposição para ouvir, ela enfrentará uma dificuldade muito grande para aconselhar. Então, é necessário desenvolver isso, essa paciência de pessoa que só quer falar, não é, mestre? Isso. Inclusive, a gente já viu aqui que uma característica vital na vida do conselheiro é a humildade. Aí tem pessoas que ele pensa que ele está ali no papel de alguém que vai falar e ele não respeita, não. Ele vai falando, soltando palavras ao vento, sem entender o contexto. Às vezes vai aplicar a palavra de forma errada. Isso. Às vezes com um tom professoral, Isso. de superioridade. Isso aí. Então, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha, é algo vergonhoso. Você, ouvinte, pode imaginar aí a cena. A pessoa está conversando, começa a falar algo, aí a pessoa interrompe e começa a falar e dando resposta, aí a outra pessoa para um pouquinho e fala assim: não, mas o que você está falando não tem nada a ver com o que eu queria falar. Então é algo vergonhoso, a pessoa vai passar vexame. Isso. Não é isso? Então, responder antes de ouvir é estultice. Inclusive, em relação a essa questão de ouvir atentamente, nós vimos aqui, salvo engano, ontem, no livro de Provérbios, o senhor mencionando aqui, o verso 11, que diz que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então, assim como, imagina aí, uma maçã de ouro, fala de valor, e uma salva de prata, uma tigela de prata, como fosse uma bandeja. Então, uma maçã de ouro e uma bandeja de prata, algo valioso. Aí o proverbista diz: assim é a palavra dita a seu tempo. Perfeito. Então, essa sugestão aqui ela é muito pertinente, oportuna para o conselheiro. Ele ouvir atentamente, atenciosamente. Ele tem que deixar a pessoa falar primeiro. Em Tiago, capítulo 1, Tiago ele vai tratar sobre a relação do cristão com a palavra de Deus em face do sofrimento. E ele vai mostrar para nós que, de fato, a gente tem que desenvolver essa habilidade de ouvir prontamente. Tiago capítulo 1, versículo 19, está escrito assim: sabei isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então aqui ele coloca algumas coisas importantes e diz o seguinte para os irmãos: todo homem seja pronto para ouvir. Essa palavra pronto aqui, ela indica prontidão. É de onde vem a palavra grega aqui, de onde vem a nossa palavra tax, né? A palavra tax vem da palavra grega aqui, que é traduzida por pronto. Então, quando você está com pressa, imagine aí, você está com pressa, precisa pegar um táxi,
Você quer que o táxi enrole você, demore, deixa eu fazer a ligação primeiro. Não, a ideia é ele está pronto para te conduzir. Isso. Então o Tiago está dizendo aqui que todo homem deve ser pronto para ouvir. E para falar deve ser bradus, ou seja, tardio. É interessante que para a pessoa, diz o texto, né? Sabeis isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir. Do grego taxis. Então está em prontidão, ter a disponibilidade para ouvir. Mas para falar, meu amigo, broados, ele tem que ser lento. A imagem por trás aqui dessa palavra, tardio, ela sugere uma pessoa que tem uma lentidão mental. É aquele tipo de pessoa que você conta uma piada decente e você sorri sozinho. Aí depois de meia hora, 1 hora de relógio, a pessoa assimila, entende e começa a sorrir sozinha. Agora entendi. Processa depois. Isso. É uma pessoa tardia. Então, o Tiago está dizendo que para ouvir, prontidão, ligeireza. Mas para falar, você deve ser mais demorado. Sugerindo justamente isso que o Senhor está acentuando. Que o conselheiro precisa ter a prontidão para ouvir atenciosamente. Então, o consulente tem que se sentir bem enquanto ele está desabafando, abrindo o seu coração. Então, na sequência, mestre, vimos que é necessário orar, é necessário ouvir atenciosamente, mas em terceiro lugar, quero destacar a empatia. O conselheiro cristão, ele precisa ser uma pessoa empática. O que é ter empatia? É ter a capacidade para sentir o que a outra pessoa está sentindo. A imagem aqui é a pessoa procurar se colocar na pele da outra. Porque se o conselheiro não tiver empatia, a pessoa está ali sofrendo, chorando, e ela vai ser totalmente apática e indiferente. Sim. Então, à medida que a pessoa, o consulente, está abrindo o seu coração, ao olhar para o conselheiro, ela fica constrangida. Porque ela entende que, na verdade, aquela pessoa que ela está confiando, que ela está abrindo o coração para receber instrução, aconselhamento, não está ligando muito para ela, não. Sim. Então é necessário empatia. Aliás, o apóstolo Paulo, de forma incisiva, mestre, em Romanos 12:15, ele disse: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, se a pessoa está sofrendo, se ela está padecendo por alguma questão, algum problema, alguma adversidade, vicissitude, o conselheiro precisa ter empatia. Como veremos daqui a pouquinho uns exemplos, ele precisa sempre confirmar: é verdade, eu entendo. Ele não pode ficar seco, indiferente. É necessário empatia. Então isso envolve a interação que ele vai ter com o consulente. Está aqui também ligado a questão da atenção, porque se a pessoa não tem a disponibilidade para ouvir, a pessoa às vezes está falando ali, a pessoa virando o rosto para o lado, mexendo no celular. Então isso não vai expressar a postura devida para um conselheiro bíblico. De fato, ele tem que ser empático, ele tem que abraçar a causa. Isso. Tomar a dor, entender o que a pessoa de fato está passando. Mas há uma quarta sugestão, mestre. Diz respeito a perguntas apropriadas. Muito bom. O que acontece? Quando a pessoa geralmente ela está passando um problema, isso aqui é muito variado, né? Várias situações que podem acontecer, desde problemas de ordem moral, espiritual, às vezes sofrimento na alma, tristeza, ansiedade, etc. Então isso varia. Mas tem pessoas que a condição dela, ela pode se sentir retraída para poder compartilhar o que ela tem sentido ou passado. Às vezes ela até tenta ali falar um pouquinho. Então, o conselheiro bíblico, ele precisa fazer perguntas apropriadas para o consulente, para ele dar condição para o consulente poder compartilhar. Porque às vezes nós somos muito genéricos. Você está bem? A pessoa não ou sim. Então, as perguntas apropriadas nos ajudam nesse particular. Por exemplo, a pessoa pode perguntar, não somente você está bem, mas pode falar assim: como você está se sentindo? A pergunta ela já abre mais um leque. Isso. Dá espaço para a pessoa falar mais, não é isso, mestre? Justamente. Então, você está bem, sim ou não? Agora, como você está se sentindo? Exige dela uma descrição. Não, estou me sentindo assim, assim. Aí você pode aprofundar, fazer perguntas de modo que a pessoa venha se sentir bem para poder responder. E há na Escritura, não é uma prescrição, mas é uma maneira que o Senhor Jesus Cristo ele lidou com um homem, um pai, cujo filho estava sofrendo uma possessão demoníaca. O Senhor Jesus Cristo, conforme o relato de Marcos, ele sobe para o monte, conhecido como o Monte da Transfiguração. Ele está ali com Tiago, Pedro e João.
Os três, juntamente com Jesus Cristo se manifesta ali de forma gloriosa, eles contemplam a glória de Cristo. Entretanto, após Jesus descer do monte com Tiago, Pedro e João, ele se depara com a multidão, uma turba, várias pessoas que haviam se afluído, estavam ali com os discípulos, e de repente Cristo pergunta o que estava acontecendo, e aquele homem veio, o pai, desesperado, porque o filho estava possesso por um demônio. Lançava a criança, o menino no fogo, na água. A criança estava sendo assolada pelo espírito maligno. O Senhor Jesus Cristo começa a dialogar com aquele pai, e eu acho muito interessante a maneira com a qual Jesus Cristo lida com aquele homem. Dentre algumas coisas, em Marcos capítulo 9, versículo 21, o Senhor Jesus faz uma pergunta para ele. Isso aqui é sugestivo. Marcos capítulo 9, versículo 21. Está escrito assim: e perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? Então aquele pai está sofrendo com o filho naquela situação caótica, deplorável, e o Senhor Jesus, à medida que conversava com ele, lhe fez a pergunta: quanto tempo há que lhe sucede isto? Então é uma pergunta significativa, inclusive para o conselheiro, porque às vezes a pessoa está sofrendo, passando por problema, ele pode fazer essa pergunta aqui: há quanto tempo você tem sentido isso? Há quanto tempo você tem passado por isso? Há quanto tempo você tem sofrido com essa ansiedade, com essa depressão? Há quanto tempo você tem enfrentado essa tentação? Então, uma pergunta muito sugestiva. Cristo perguntou quanto tempo há que lhe sucede isso. Aí o pai respondeu. E ele disse, desde a infância. Então, a criança, o filho daquele homem, sofria desde a infância. Então, a pergunta do Senhor Jesus Cristo foi apropriada. Ele está ali dialogando com o homem, extrai informações, e o conselheiro bíblico ele deve se valer disso. Como nós já vimos, a sabedoria também é uma característica do conselheiro bíblico, não pode faltar. Todo cristão, na verdade, ele recebe o Espírito Santo e em Deus ele desfruta da sabedoria. À medida que ele pede, o Senhor concede, ele não lança em rosto, ser-lhe-á dado, é só pedir com fé, conforme Tiago capítulo 1. Então, essas perguntas aqui são apropriadas, ajuda a pessoa a se sentir bem, ajuda a pessoa, às vezes, enxergar até mais o problema que ela tem passado. Isso. Porque o que acontece, mestre? Às vezes a pessoa está num problema, e para quem está no problema, é muito comum ela ficar com a mente um pouco obscurecida. Justamente. Parece que ela não vê saída. Então, à medida que o conselheiro faz algumas perguntas, ajuda até ela a refletir melhor no que ela tem passado. Então, Cristo aqui fez uma pergunta sugestiva. Para finalizar esse tópico de sugestões para o aconselhamento bíblico, irei acentuar agora, mestre, a questão de abrir a escritura onde trata da situação do consulente e explicar a vontade de Deus. Então aqui agora justamente é a aplicação. Então veja, o conselheiro ele vai orar, ele vai ouvir atenciosamente, ser empático, fazer perguntas apropriadas e agora ele está apto. Agora ele já sabe a situação real do consulente, ele vai pensar biblicamente da importância, mestre, de começar orando, pedindo a Deus clareza de mente, que Deus possa tomar o primário da conversação. Então, enquanto o conselheiro vai ouvindo, ele vai processando mentalmente, biblicamente, e agora é o momento de abrir a Bíblia. E ele vai agora explicar na Sagrada Escritura a situação do consulente e explicar para ele a vontade de Deus para aquilo. Então, se a pessoa está passando por um problema emocional, então o conselheiro precisa ser bíblico, como vimos ontem, de tal maneira que ao manejar a palavra de Deus, ele vai abrir a Escritura e mostrando para o consulente de forma específica, olha, a Bíblia diz assim acerca disso. Aí está a vontade de Deus. A propósito, o apóstolo Paulo, ao falar sobre a armadura de Deus em Efésios 6, no versículo 17 especificamente, ele diz: tomai também um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é colocada por Paulo como sendo a espada do Espírito, faz parte da indumentária do soldado cristão. A espada que é tanto para defesa como para ataque. Então o conselheiro deve cortar agora em linha reta, manejar bem a espada. Então vem cá, meu amigo, você está sentindo isso, pelo que você descreveu, a Bíblia diz o seguinte, olha, aqui está a vontade de Deus. Excelente, mestre. Inclusive, só incrementando aqui, pode ser dito palavras como essas, mestre. Tá? A pessoa está em uma situação de sofrimento, aí você pode falar o seguinte, o conselheiro,
mesmo sofrendo, precisamos considerar o que o Senhor diz sobre isso. Muito bom. Porque a pessoa está angustiada, ela quer uma solução imediata, falando, espera aí, vamos entender o que Deus ia dizer acerca do seu problema, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Então, o conselheiro bíblico, ele pode trabalhar tanto de uma passagem específica, ou então ele pode pegar as verdades espalhadas na Escritura e começar a ensinar, a apresentar para essa pessoa. Excelente. Eu me lembro, inclusive, de um fato que aconteceu com o senhor foi fazer um aconselhamento, estava explicando a Bíblia, pegou uma passagem específica de 1 Pedro e começou a explicar, resumindo a vida todinha da pessoa no texto, não foi isso? Justamente. 1 de Pedro, capítulo 5. Ele testificou, nossa, nem saiu do texto, e tudo que você falou, explicou aí na Bíblia, tem a ver com a minha vida. Resolveu o problema dele. Essa pauta tem que ser concluída hoje. Muito conteúdo, pouco tempo, mas é isso aí. A Bíblia é reivindicada como sendo absoluta e abrangente, não é, mestre? Isso é uma das evidências de quão profunda é a palavra de Deus. Nós iremos apresentar agora exemplos. Estamos tratando aí sobre aconselhamento bíblico. Iremos agora apresentar alguns exemplos de como pode ser feito isso que a gente apresentou aqui. As sugestões que foram apresentadas podem ser aplicadas agora. Como é que pode acontecer? Mestre, vamos trabalhar aqui duas situações. Vamos pensar aqui uma pessoa que está passando por problema de ansiedade. Sim. A gente sabe que a ansiedade, segundo a psicologia, é muito abrangente. Tem transtorno de ansiedade generalizada, há uma abrangência aí, vários tipos de fobias, mas vamos olhar aqui de uma forma mais estrita, ansiedade um pouco mais específica. Então, como é que a gente pode lidar com essa questão? Vamos tentar abordar isso agora. Então, lembrando aqui as sugestões, você vai começar orando. Então, você que é conselheiro bíblico, cristão, você vai se deparar com essa pessoa, você vai orar, apresentar a Deus o momento, a situação. Você vai ouvir a pessoa atentamente, o que ela tem a dizer. Você vai expressar empatia, afinidade. Você vai fazer perguntas apropriadas. E depois que você fizer isso, as perguntas que você faz vai te dar condições de você coletar informações. Vai saber a procedência, a causa. Será porque a pessoa está sentindo isso? Será porque a pessoa está assim? Então, são nas perguntas apropriadas e na fala do consulente que você vai poder extrair informações suficientes e fazer uma interpretação à luz da Bíblia. Como nós mencionamos aqui, o aconselhamento bíblico, ele trata do coração. Então, a abordagem ela vai na raiz do problema. Então, não é meramente no comportamento, embora o comportamento é definido pelo coração. Em Provérbios 4, 23, diz que sobre tudo que se deve guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, o tratamento no aconselhamento bíblico é no coração. Uma vez que o coração é tratado, isso vai refletir no comportamento. Então, perceba que a proposta do aconselhamento bíblico é ir mais além. Você não fica nos sintomas, você vai para a causa. Então, você vai coletar informações e agora você precisará fazer uma interpretação, porque possa ser que depois que você ouviu o consulente, fez perguntas para ele desabafou, você vai ter uma noção do que está acontecendo. Porque às vezes, por exemplo, ele pode falar que está passando por isso, por aquilo, você vai entender a causa, por que ele está assim. Então é necessário uma interpretação bíblica, baseada naquelas informações que foram levantadas. Então vamos lá. Vamos levantar aqui o caso da ansiedade. Você já orou, já ouviu atenciosamente, expressou simpatia, fez perguntas apropriadas. Agora é o momento de você abrir a Bíblia. A pessoa falou que está sentindo ansiedade, está se sentindo ansiosa. E agora, o que fazer? Em relação a perguntas apropriadas, você pode incrementar o seguinte. Você pode perguntar para a pessoa, o que você já fez para lidar com isso? Ela vai falar e você então vai abrir a Escritura. Vamos agora. Então, o primeiro passo que a gente poderia dar em relação ao tema ansiedade é entender a origem. Nós sabemos que Deus é perfeito e criou tudo perfeito. Criou o homem perfeito, no ambiente perfeito, para um relacionamento perfeito com ele e com a criação. Então, Deus não criou ansiedade. Deus não criou problema. Por que existe ansiedade? Então, você vai fazer aqui uma análise profundamente bíblica e teológica. Você vai lembrar que Deus criou o homem perfeito, só que em Gênesis capítulo 3, depois que o homem caiu em transgressão, o que aconteceu? Em Gênesis capítulo 3, versículo 10,
vai dizer que quando Deus perguntou para Adão onde ele estava, o versículo 10 diz assim: e ele diz: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, escondi-me. Adão aqui ele expressa que ele passou a ter medo de Deus. Ele ficou inquieto. Ele ficou ansioso. Então, quando você vai tratar da questão da ansiedade, você tem que remontar isso. Depois que o pecado entrou no mundo, todos os tipos de problemas, seja de ordem emocional, psicológica, moral, espiritual, veio junto. Então, só existe ansiedade, medo, por quê? Porque o pecado entrou no mundo. Então, você mostra para a pessoa isso. Olha, Deus criou tudo perfeito, mas depois que o homem caiu no pecado, todas as mazelas e problemas surgiram daí. Você vai mostrar para a pessoa o malefício da ansiedade. Provérbios 12, 25, mestre, diz o texto: a solicitude, que é um termo alternado para ansiedade, no coração do homem o abate. Então é interessante que o conselheiro, ao começar mostrando a origem da ansiedade, falando que foi a partir da entrada do pecado no mundo, isso não quer dizer, óbvio, que uma pessoa que está ansiosa é porque ela cometeu um pecado. Isso, exatamente. Mas a origem, a proveniência da ansiedade é decorrência da entrada do advento do pecado no mundo. Mostrou isso, como o senhor acentuou. O segundo passo é mostrar o quão é danosa a ansiedade. E o texto diz: a ansiedade no coração do homem o abate, deixa ele desfalecido, cabisbaixo. Ou seja, a ansiedade não traz benefício, senão malefício. Agora você vai mostrar para ele o que significa ansiedade. Basicamente, no grego, no Novo Testamento, ansiedade tem a ver com estrangulamento. É como se a pessoa estivesse sofrendo uma asfixia. O fôlego começa a faltar, a pessoa fica ofegante. Então você passa o significado para ela. E você pode também dizer para ela o seguinte: o que pode ocasionar? A ansiedade pode gerar o quê? Você pode levantar pontos. Como o Senhor vê, o Senhor Jesus enxerga a ansiedade? Ele quer que nós íamos estar ansiosos, ele aprova, reprova. E por que não devemos andar ansiosos? Então, se você fazer a análise de Mateus 6, 25 ao 34, você vai encontrar resposta para isso. O que a ansiedade pode trazer, como o Senhor vê a ansiedade e por que não devemos andar ansiosos. Mas na Bíblia você vai abrir a Escritura e vai mostrar para a pessoa como lidar com a ansiedade. Vamos lá? Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao 9. Filipenses 4, versículos 6 ao 9. Paulo disse: não estejais inquietos por coisa alguma. Então Paulo, ele abre essa sessão, reverendo, apresentando aqui uma proscrição, Sim. Um mandamento proibitivo. Não estejais inquietos, ansiosos por coisa alguma. É interessante que Paulo aqui ele faz coro com Cristo, porque lá em Mateus 6, 25, 31 e 34, qual é a postura de Cristo em relação à ansiedade? Não andeis inquietos, não andeis solícitos, não andeis ansiosos. E Paulo, no mesmo fluxo de raciocínio, ele disse: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. Então, em primeiro lugar, como lidar com a ansiedade aqui no versículo 6, reverendo? O versículo 6 deixa claro que é necessário orar corretamente. Ao invés de se deixar levar pela ansiedade, Paulo vai usar uma expressão interessante aí, antes, marcando um contraste. Ou seja, ao invés de andar inquietos, antes as vossas orações sejam tudo conhecidas de Deus pela oração, súplica com ações de graças. Então a oração combate a ansiedade. A pessoa está inquieta, solícita, ansiosa, então ela deve orar corretamente. Perfeito. E como resultado dessa oração, Paulo diz no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que coisa linda. Então a pessoa ela vai se esvaziar da ansiedade e será tomada de paz, de tranquilidade. Perfeito. Então, orou corretamente, Deus vai impregnar o coração de paz. E é uma paz que excede todo entendimento. O homem não consegue assimilar. Mas Paulo apresenta no versículo 8 outra maneira, mestre, de lidar com a ansiedade. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro,
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Qual é a implicação disso? O apóstolo Paulo aqui ele está apresentando a segunda maneira de lidar com a ansiedade. É pensar nas coisas corretas. Há um autor muito conhecido, ele escreveu uma tese chamada SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. E na tese que ele apresenta, ele diz o seguinte, que a ansiedade, ele considera como sendo um mal do século, superando a temida depressão. E ele diz o seguinte, que a questão da ansiedade ela é gerada pelo fato da pessoa pensar em demasia, pensar demais, ficar com muita coisa na cabeça. Só que a Bíblia ela se opõe a essa postura, porque o ponto da ansiedade não é a pessoa pensar demais, é a pessoa pensar na direção errada. Porque aqui Paulo vai dizer que é necessário pensar sim. E ele vai colocar aqui uma lista. Maravilha. Ele diz aí, versículo 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso Pensai. você ocupa sua mente com isso. Então o ponto não é pensar demais, o ponto é pensar na direção errada. E Paulo aqui ele mostra que para a gente lidar com a ansiedade, a gente precisa trabalhar com os pensamentos, pensar naquilo que é certo, apropriado. Inclusive, quando ele diz aí, pensar naquilo que é verdadeiro, a implicação aqui é o seguinte, não é somente o verdadeiro no sentido, em contraste com aquilo que é falso. É no sentido daquilo que às vezes é irreal. Então, geralmente uma pessoa que ela está cometida com ansiedade, ela fica apreensiva e tem uma relação tanto com o passado como especialmente com o futuro, é comum a pessoa ficar imaginando coisa que pode acontecer. Será que vai acontecer isso? Então é coisa imaginária. Embora há problemas que possam indicar para aquilo que a pessoa está nutrindo na mente, mas ela começa a sofrer de forma antecipada. Isso. Inclusive está intimamente ligado com a palavra preocupação, não é isso? Pré-ocupação, ou seja, a pessoa se ocupar previamente, antecipadamente. Então aqui Paulo ele deixa claro que nós temos que pensar corretamente. Então, se no versículo 6 ele mostra que a gente deve lidar com a ansiedade orando corretamente, no versículo de número 8 ele diz que a gente lida com a ansiedade pensando corretamente. Só que o parágrafo predicante não finalizou, mas temos ainda o versículo 9. Vamos lá. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus e Pai será convosco. A implicação disso, voltar nesse tema da ansiedade, como lidar com a ansiedade. O ponto aqui é o seguinte, é viver corretamente. Então, versículo 6, como lidar com a ansiedade? Orando corretamente. Versículo 8, pensando corretamente. E no versículo 9, Paulo vai dizer o seguinte, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. O que Paulo está dizendo aqui? Ele estava preso nessa ocasião, na primeira prisão domiciliar em Roma. Ele escreve essa carta, bem como outros, mas aqui para os irmãos que estavam em Filipos, Paulo diz o seguinte, vocês aprenderam comigo, vocês receberam, ouviram e viram. Então, Paulo está se colocando como exemplo aqui. Apesar de estar preso, o procedimento de Paulo era um procedimento de vida correta diante de Deus. Ótimo. Inclusive, algumas vezes ele vai falar que ele tinha uma pura consciência diante de Deus. E aqui ele se coloca como modelo. Ele diz, o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, façam vocês. Ou seja, viva corretamente. Perfeito. Vocês estão passando por problema aí, dificuldades, que era um conflito que havia na igreja, e Paulo está dizendo, viva corretamente. Então, às vezes, mas isso aqui é oportuno, a gente consegue perceber isso claramente na Bíblia, que tem alguns problemas que surgem na nossa vida por decorrência de uma vida errada. Justamente. Uma vida desregrada, uma vida de desobediência. Às vezes a consciência da pessoa pesa. Ela começa a pecar demais, fazer coisas inapropriadas, e a consciência vai pesar, a pessoa fica inquieta. E não significa que uma pessoa ansiosa, ela está ansiosa só porque ela cometeu um pecado, Sim. não. São N razões. A gente está aqui colocando de uma forma mais geral. Mas nesse caso aqui, Paulo coloca a vida correta como antídoto contra a ansiedade. Excelente. E ele diz aí o seguinte na parte final, e o Deus de paz será convosco. Então, quando a pessoa ora corretamente, versículo 6, ela vai receber a paz de Deus no versículo 7. Mas quando ela pensa e ela vive corretamente, ela não vai somente ter a paz de Deus, ela vai ter o Deus de paz. Que benção. Então isso é acalentador.
Perfeito. Isso é profundo. Então, eu tô achando que ele vai terminar segunda-feira, viu, mestre? Eu tô achando que ele vai terminar segunda-feira. Eu não estou com pressa não, meu mestre. Nem eu. Então vamos fazer o seguinte, nós iremos recapitular tudo que já vimos. Sim. E na segunda-feira, permitindo o Senhor, a gente termina o último exemplo, que é a questão da tentação. Perfeito. Então, só para concluir esse tópico aqui, a gente volta fazendo uma revisão breve. A gente, então, mostrou para o consulente a origem, o malefício que a ansiedade traz, o que significa ansiedade, o que pode ocasionar, como o Senhor vê, e por que nós não devemos andar ansiosos, como nós devemos lidar com a ansiedade. E, por fim, o conselheiro pode fazer o seguinte, recomendar para o consulente o cumprimento da palavra de Deus. Confia no Senhor. 1 Pedro 5,7 fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então nós já vimos, em relação ao aconselhamento bíblico, a definição, o fundamento, a importância, o contexto, os propósitos, vimos aí o perfil, os cuidados, as sugestões e começamos a ver os exemplos de aconselhamento bíblico.